Deixa eu te falar uma coisa. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e muitas das vezes as pessoas têm deixado isto passar desapercebido. Não tem dado crédito e não tem focado naquilo que o Senhor tem feito de melhor. E as propostas que Deus tem nos trazido, elas têm sido deixadas de lado. Nós estamos num tempo em que nós devemos estar buscando intensamente a presença do Senhor. Nós não estamos mais num tempo de ficarmos brincando de sermos crentes, de sermos filhos do Senhor. O Senhor está à procura dos seus verdadeiros adoradores, aqueles que querem, aqueles que lutam, aqueles que perseveram a todo instante buscando a presença dele e querendo ter um relacionamento com ele. Eu quero orar por você nessa noite e já te agradeço, você que está vendo, que vai ver este vídeo, você que vai estar entendendo, participando daquilo que eu estou trazendo de proposta para você, como alerta, para que você venha fluir no melhor de Deus. Porque seus sonhos, os seus desejos, mas principalmente os privilégios que o Senhor tem reservado para você, estão em jogo, estão sendo questionados se você realmente merece estar usufruindo dos privilégios do Senhor. Eu sou o apóstolo Ricardo, esposo da apóstola Marlúcia, e estamos aqui para poder trazer uma nova perspectiva de rompimento na sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero glorificar a Tua presença em nosso meio. Graças te dou. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Que a Tua presença seja real, que não nos falte a Tua sabedoria, que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos e nos dar um entendimento do Teu querer, daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que é primordial para que nós possamos ter um relacionamento sadio com o nosso Pai. Espírito Santo, nos blinda de todo e de qualquer ataque. Que os anjos ministradores já estejam posicionados para estar nessa batalha, para estar nesse confronto, porque ele é espiritual e nós já decretamos a falência do nosso inimigo. No nome de Jesus, que haja graça, que haja adoração, que haja louvor ao nome do Senhor. Assim eu te peço, Espírito Santo, nos traz entendimento, nos fala qual é o seu querer nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria trazer uma palavra rápida para vocês, porque nós estamos passando por um tempo de escassez espiritual. Estamos passando por um momento de dificuldade de entendimento e discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei qual é o seu sonho, o seu projeto com o Senhor. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem para com o Senhor. Mas eu sei que grandes coisas e poderosas coisas o Senhor tem para fazer ao teu respeito e através de você. Pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas através do alinhamento que você tem de ter com o Senhor. Eu não sei qual é a sua vida hoje diante do Senhor, como você se comporta diante dele, mas eu sei que
os templos hoje estão carentes da presença do Espírito Santo. Eu quero te trazer aqui um versículo que é muito pregado e muito conhecido, que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E Elias disse ao povo, a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias, profeta do fogo, Elias, profeta do avivamento, ele chama a atenção do seu povo porque o seu povo estava passando por um cativeiro espiritual. O seu povo estava passando por uma adversidade espiritual. O seu povo tinha se corrompido pelas promessas de manjares através de propostas do seu inimigo. No nome de Jesus, eu quero anular nessa noite todo mal, toda frieza espiritual, toda situação que você tem passado, todo confronto espiritual que você tem passado, no nome de Jesus, que ele venha cair por terra e que haja um avivamento da parte de Deus. Elias estava chamando o povo à correção. Elias estava chamando o povo para um arrependimento. Ele queria que o povo voltasse à adoração, mas para isso era necessário que o povo ele viesse ao encontro de Elias e reparasse o altar do Senhor. Eu não sei como é que está o seu altar hoje, mas eu sei que ainda dá tempo de você se posicionar para que você saia vencedor da batalha que você está passando. No nome de Jesus, eu decreto e eu declaro sobre a tua vida a vitória do Senhor e que grandes sinais e prodígios da parte de Deus venham acontecer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Quando o povo chega até Elias para que haja um conserto no altar do Senhor, os profetas de Baal já tinham feito de tudo para adquirirem a resposta às suas petições, porque ali estava em jogo que se realmente era o Deus dos exércitos, que era o verdadeiro Deus, ou se era Baal, que era o verdadeiro Deus. E isso hoje, nós precisamos, isso é um alerta para nós. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Aquilo que é primordial para que nós possamos ter um entendimento da verdadeira obra redentora de Cristo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para que ele venha purificar a nossa audição, limpar a nossa visão e nos trazer um entendimento da voz do Senhor. Mas como apóstolo, eu consigo isso? Através tão somente de um relacionamento maduro com o Senhor. Você precisa ter um relacionamento maduro com o seu Pai. Você que está distante, ou você que caminha numa certa distância do Senhor por causa com medo das retaliações do inimigo, eu declaro sobre a sua vida que seja neutralizado todo mal, todo espírito contrário, e que você se levante do lugar que você está hoje e que você venha reconhecer que você é um filho da promessa de Deus. O Senhor está te esperando para te usar. O Senhor está te esperando para te abençoar. A herança que o Senhor tem para você não é para outra pessoa, ela tem o seu nome e você precisa
ter um reconhecimento da paternidade de Deus. Você precisa ter um entendimento que o Senhor te chamou pelo nome, Ele te escolheu e que você é nova criatura porque você foi comprado e foi lavado através de um sangue precioso. Hoje de manhã eu falei que quando a pessoa tem a presença, carrega a presença, ela, através da vida dela, fluirão rios de água viva. Elias era um cara, era uma pessoa, um homem, que através da vida dele fluíam rios de água viva. Mas que rios era esse, apóstolo? Era a presença do Senhor, porque quando Elias decretava, ele falava, os céus respondia através da assinatura de Deus. Se ele falasse que não ia chover, não choveria. Se ele falasse que o Deus dele era Deus de confronto, quem era capaz de confrontar o Deus de Elias? Porque o Senhor, ele estava na posição de honrar Elias, e Elias estava na posição de honrar o pai dele, honrar aquele que o chamou. Você tem que ter um discernimento, qual é o seu chamado? Quem habita dentro de você? Quem é aquele que fala com você? Você tem que ter um discernimento, a voz que você escuta. Que voz é essa que você escuta? Que voz é essa que traz ordenança para você? Você tem que aprender a ter este discernimento. Você tem ouvido a voz do Senhor? Quando Elias chamou o povo para organizar, melhor dizendo, reorganizar o altar, é porque Deus estava querendo não somente que o povo voltasse aos seus caminhos, mas também mostrar que Ele era Deus, que através dele sinais, prodígios, coisas maravilhosas, coisas ocultas que homem nenhum pode fazer, Ele pode fazer. Os teus sonhos só serão realizados através da mão do Senhor. Os seus sonhos só serão realizados através do seu relacionamento, a sua entrega ao Senhor. Você não é filho bastardo, você não é filha bastarda. Você tem um pai, você tem um pai que te ama e que intensamente ele fica esperando que você venha ter um relacionamento com ele. A promessa se cumpre em Jesus quando ele diz, eu vou para o Pai, deixo convosco, enviarei para vocês o meu Consolador. A presença do Espírito Santo, você tem que aprender a dar uma relevância para isso. Porque o Espírito Santo, ele é a chave primordial para que você venha alcançar níveis de intimidade maiores com o Senhor. A presença do Espírito Santo é ela que vai te forjar, é ela que vai te estruturar para que tanto nos dias bons ou nos dias maus você seja uma pessoa apta a receber aquilo que o Senhor tem para realizar através da sua vida. Você é uma pessoa que carrega a presença do Espírito Santo, mas você precisa ativar, através do Espírito Santo, os dons espirituais, porque são promessas do Senhor, são armas poderosas em Cristo, que já nos foram concebidas. Você não pode viver numa batalha espiritual sem carregar as armas que nos são trazidas pelo Espírito Santo. Elias, quando ele trouxe à tona o chamado para aqueles homens, para aquelas pessoas, ele queria que aquele povo visse a grandiosidade de um Deus que até aquele momento estava zelando, por mais que aquele povo estava corrompido,
Ele estava zelando da promessa dele. O Salmo 91 diz que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, mal nenhum chegará à nossa tenda. Você tem que entender que existe uma promessa feita por Deus para que nós sejamos bem-sucedidos e que mal nenhum venha nos atingir. Mas para isso, eu vou te dar uma chave, que nós já falamos, tanto eu quanto a apóstola Marlúcia. Nós precisamos estar alinhados no propósito do Senhor. Você precisa estar alicerçado no escudo da fé. Você precisa estar alicerçado com a armadura de Deus, a armadura de Efésios. Mas essa armadura só vai ter funcionamento, ela só vai ser funcional na sua vida se você estiver em oração. Efésios 6, capítulo 18. Eu não canso de falar sobre isso. Por mais que a tua vida hoje esteja fraca, você esteja numa situação complicada, se você entrar em um debate, em um relacionamento com o Espírito Santo através da oração, você vai ver como que a sua armadura começará a ser ajustada. Você precisa ter um entendimento que você é uma pessoa que carrega as marcas que Cristo levou na cruz. Você não foi chamado apenas para habitar, perambular pelo mundo, ir para a igreja, assistir um culto. Você foi chamada para que a obra redentora de Cristo ela continuasse a existir através da sua vida. Porque o mundo, ele não conhece, ele anula, ele tenta excluir tudo o que Cristo fez na cruz. Mas você que carrega as marcas, você que foi comprado por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro, você tem a dignidade e carrega uma honra que nenhum presidente na face da terra jamais carregou. Você carrega a presença do Espírito Santo. Aquele que move, aquele que convence, aquele que através da unção do Senhor cura, ele liberta, ele batiza e ainda ele dá uma passagem, ele traz uma proposta para que as pessoas vão morar com o Senhor no céu. Você precisa entender que você foi chamado para um propósito maior. Eu fico muito preocupado quando eu chego nas igrejas e as pessoas ficam em silêncio, as pessoas ficam acomodadas, as pessoas já não oram mais buscando avivamento. Nós estivemos num congresso em Belo Horizonte e nos foi dada uma oportunidade para nós estarmos orando, as pessoas já estavam no congresso, tem algumas fotos aqui no Facebook, lá no meu Instagram da Marlúcia. E quando nos foi dada essa oportunidade, as pessoas estavam sentadas, conversando, batendo um papo, se conhecendo. E eu acho interessante que quando você vai para um ambiente
um ambiente ao qual o Espírito Santo ele está querendo se revelar. O Espírito Santo ele está querendo mostrar que o Senhor ainda ele cura, que o Senhor ainda ele faz milagres, que o Senhor ainda está batizando, que o Senhor ainda está trazendo a unção sobre filhos. E as pessoas têm, na maioria das vezes, deixado com que isso venha passar desapercebido. E no momento que nós começamos a orar, Marlúcia orou, depois eu orei, e depois também passou para outro apóstolo. E diante desse mover de oração, nós começamos a chamar as pessoas ao entendimento que elas precisam orar, que elas precisam estar no lugar onde o Senhor quer que elas estejam. Elias chamou aquele povo para estar no lugar ao qual o Senhor queria que eles estivessem, arrumando, reparando o altar. Porque o Senhor queria se apresentar não somente para aqueles profetas, não somente para Baal, para Jezabel, mas ele queria se apresentar principalmente para aqueles que eram tidos como filhos. O Senhor queria se apresentar para os seus filhos, para que eles voltassem para um relacionamento de intimidade. E quando nós começamos a chamar a atenção naquele lugar, preparar o ambiente, preparar para que a presença viesse, nós não fomos decepcionados, porque a presença veio, porque os filhos começaram a chamar a atenção da presença. Porque quando você ora em línguas, quando você ora com o coração, com o seu fôlego de vida, como se fosse o último suspiro, a presença ela vem no ambiente para te encontrar. A presença ela vem para mudar a situação. E quando a presença vem, ela já começa a curar, ela já começa a restaurar, ela começa a ativar, ela começa a avivar as pessoas, porque a presença, quando ela vem no ambiente, o ambiente tem que mudar. Ele muda o ambiente. Aonde o Espírito Santo vem, a unção vem com ele, porque é ele quem traz a unção. Eu falar bem é uma coisa, eu ser uma pessoa eloquente de lábios é uma coisa. Agora, eu falar e as pessoas sentirem a unção, a apóstola Marlúcia falar, e as pessoas sentirem a unção, isso aí vem de um relacionamento que somente com o Espírito Santo você pode conseguir isso. Você tem um desejo de curar? Você tem um desejo de impartir, ativar as pessoas, como Jesus impartiu os seus discípulos e os 70? Você tem desejo de ver as pessoas encherem no poder de Deus através de uma impartição de mãos? Através de um abraço? Através de um toque? Você decretar aos céus uma ativação profética na vida das pessoas? Decretar aos céus uma cura? Decretar aos céus que aquela pessoa vai mudar a sua linhagem, o seu curso de vida? Que aquela pessoa, através de um toque, tão somente, ela vai mudar o seu percurso de vida?
Os lenços de Paulo, eles curavam. Paulo, ele tocava. A sombra de Pedro, só de passar, ela curava. Quando eles oravam pelas pessoas, as pessoas que criam, as pessoas que desejavam, as pessoas que tinham anseio por um relacionamento, por uma cura, por uma incerteza que o mundo decretou de falência, isso acontecia. E era através do Espírito Santo. Você não pode fazer a obra, você não tem condições nenhuma de fazer a obra do Senhor sem a presença do Espírito Santo. Você não tem condição nenhuma, por mais bonito que você fala, por mais bonito que você cante, que você louva, você pode ter uma voz esplendorosa, mas se o Espírito Santo não te capacitar com o bem maior do Senhor, que é a unção dele, nada vai acontecer, nada vai mover. Porque é somente através da unção em que sinais, prodígios, coisas grandiosas vão acontecer. E isso quem nos traz, quem nos presenteia, quem nos dá o privilégio, nós não somos merecedores de nada. É o Espírito Santo. Você precisa ter um relacionamento com Ele. E nesse congresso que nós fomos, as pessoas foram avivadas, elas foram ativadas, houve profecias, houve derramamento de poder, de unção do Espírito Santo. Foi um culto assim, esplendoroso, porque as pessoas, elas estavam sedentas, elas foram famintas. Tem aqueles que vão para observar, mas eu te digo com certeza que 80 a 90% das pessoas que estavam ali estavam famintas pela presença do Espírito Santo, sedentas pelas águas que purificam, sedentas pelas águas que transformam, sedentas por um relacionamento. E quando esse ambiente acontece, essas pessoas, elas não mudam, elas mudam. A sua aparência muda. O seu relacionamento espiritual muda. O seu entendimento psicológico muda. As suas doenças, elas começam a ser curadas, e tem doenças que são instantaneamente curadas. Porque tudo é um processo. Tudo é um processo através da sua entrega para Ele. Eu volto a te dizer mais uma vez. Nós não somos merecedores de nada. Nós somos pessoas difíceis, de dura serviço. Mas o Senhor, Ele achou graça, porque nós somos criação dEle, nós somos feito imagem e semelhança de um Deus que tudo pode. As pessoas podem olhar para você e dizer que você é um zero à esquerda, é nada. As pessoas não podem, elas podem não dar crédito. Quem é você? As pessoas podem olhar para você e te comprar pela sua fisionomia, pela sua roupa, porque talvez você é uma pessoa muito simples. Eu sou uma pessoa simples. Marlúcia é uma pessoa simples.
mas elas não sabem aquilo que você carrega. Eu, apóstolo Ricardo, eu sei o que eu carrego. Eu sei o nível de unção que o Senhor tem me abençoado. Não sou merecedor de nada. Apóstola Marlúcia, mesma coisa. Nós sabemos quem somos nós no Senhor. No mundo espiritual, nós sabemos quem somos nós, diante das lutas, diante das situações, diante do adversário. Eu não estou aqui para ceder para o inimigo. Não estou aqui para ceder nas situações, mas estou aqui para confessar que o meu Pai, Ele é poderoso. Que o meu Pai, quando Ele dá ordens, o inferno ele estremece. O mundo é o estrado dos seus pés. E quando ele se levanta e ele pisa, a terra treme. Quando ele pisou no Sinai, a terra tremeu e o monte fumegou. Moisés desceu dali transfigurado. A sua face refletia a presença do Senhor. A sua face ela tem que refletir a presença do seu Pai. A sua face ela tem que refletir a presença do Espírito Santo. Sinais e prodígios seguirão aqueles que creem, é promessa do Senhor. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E em seu nome nós expulsaremos demônios. O nome de Jesus. Toma posse nessa noite dessa palavra. Toma posse desse ensinamento. Conserte hoje o teu altar. Se prepare para o combate. Se fortifique. Se fortaleça na presença do Espírito Santo. Seja uma pessoa louca pela presença. Eu aprendi com o apóstolo Nilceia Robatino. Seja uma pessoa aleluiada pela presença do Espírito Santo. Seja diferente. Sai desse comodismo, dessa prisão espiritual que te colocaram. Honre a unção que foi derramada sobre você. Eu não estou falando de título eclesiástico. Eu estou falando de chamado. Chamado espiritual. Você, para realizar a obra do Senhor, você não precisa de título eclesiástico. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Tome posse. Seja revestido, seja revestida da presença do Senhor. Hoje é sexta-feira. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo. Se você não está entendendo quem é você, qual é o seu chamado, entra no particular com Ele. Conversa com Ele. Jejue. Ore. Tenha grandes momentos de intimidade com o Espírito Santo. Porque se você der lugar para Ele, se você der um lugar de relacionamento para com Ele,
Ele vai vir e vai falar aos teus ouvidos. Quem é você? Qual é o seu chamado, o seu desígnio? Porque você não é simplesmente alguém que foi gerado. Você é um instrumento de Deus para um propósito maior. Por mais que você ainda não foi enxergado, não foi descoberto, você está oculto aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, você é uma grande arma do Senhor. E o seu tempo, e no seu tempo, as coisas vão acontecer e fluir de acordo com a sua entrega. Você precisa caminhar, mas você precisa se afogar. Saia das águas rasas e deixe o Espírito Santo te conduzir e te afogar em águas mais profundas. Fica com essa palavra nessa sexta-feira. Segunda-feira tem live pelo Facebook. Você procura lá, você vai ver uma foto minha e da Marlúcia. O Facebook está escrito Ricardo Lima. Tem uma foto minha e da Marlúcia. E eu vou estar deixando também para vocês depois o meu endereço do Instagram. Amém? Que a sua casa seja alcançada e que você seja aquele que, através do Senhor, realizará sinais e prodígios, curarão os enfermos e expulsarão os demônios. No nome de Jesus, que a obra salvadora de Cristo, ela venha fluir na sua vida e através da sua vida, que você seja canal de Cristo sobre a face da terra, no nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta vida que vai ver este vídeo. E peço esta vida para compartilhar este vídeo com outras pessoas. Porque outras pessoas serão alcançadas e serão abençoadas. No nome de Jesus, que seja destravado hoje a vida dessa pessoa. Através da presença do Senhor, através da unção do Senhor. Que essa pessoa seja destravada, que ela seja acordada, porque o propósito do projeto é grande. E ela precisa confiar naquele que o chamou. Ela precisa se atirar em um relacionamento de profundidade nos braços daquele que o chamou. Pai, no nome de Jesus, eu neutralizo através da tua presença, no nome de Jesus, toda potestade de demônios que tenha aprisionado esta pessoa. Eu neutralizo o espírito opositor nessa noite. Se essa pessoa estiver enferma, se essa pessoa estiver doente, toda enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. E que haja um mover do Senhor na sua vida e você seja curado no nome de Jesus. Que a presença do Senhor não te falte, o óleo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo esteja te banhando nessa noite, esteja em você nessa noite, e que sejam completas as obras de Cristo na sua vida, e que o Espírito Santo venha complementar em você aquilo que está faltando. É desejo do meu coração. E eu te abençoo pelo poder que é no nome, eu te abençoo em nome de Jesus, para que você caminhe e seja bem-sucedido no teu chamado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fica na paz. Segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos uma live aqui pelo Facebook, só estou te relembrando. Segunda-feira é a live da pastora Marlúcia. Fica abençoado, um ótimo final de semana para você e que o Espírito Santo
venha te encher, te preencher com a presença dele, em nome de Jesus. Shalom a todos.